Muito boa tarde, meus irmãos queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém, amém. A exemplo da dona Leda, vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar ao nosso Deus. Nós estamos reunidos na casa de Deus, no propósito de prestarmos culto a Ele. Todos são bem-vindos nesse propósito. Meu desejo é que aqui somente o nosso Deus assista o culto, que todos nós possamos prestar culto ao nosso Senhor. Sejam bem-vindos. Nós saudamos em tempo aqueles que porventura estão nos acompanhando pelos canais da internet. Nós estaremos juntos cultuando ao nosso Deus, ao nosso Salvador. Vamos orar nesse instante, apresentando assim as nossas vidas ao nosso Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças. Eu vou pedir ao irmão Sebastião, vem aqui à frente, irmão Sebastião, meu irmão querido. Irmão Sebastião vai orar ao Senhor, juntamente com a igreja, e assim nós estaremos nos apresentando a Deus em culto, porque só o nosso Deus é digno de receber a nossa manifestação de culto. Deus abençoe, servo de Deus. Paz. Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Estar aqui, Senhor, te apresentando aqui, ó Pai, porque nós estamos aqui, Senhor, unidos e reunidos para te louvar, para te contemplar, porque só Tu é nosso Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Toma, Senhor, essa igreja nas Tuas mãos e abençoa cada um que está aqui. Toma o culto, Senhor, nas Tuas mãos. Eu te peço e te agradeço, Senhor, e muito obrigado, Jesus. Amém. O grupo de louvor vai nos conduzir à adoração cantada. Vamos adorar ao Senhor em espírito, em verdade, com o coração aberto à adoração. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Com muito prazer eu convido a nossa igreja a louvar e cantar cânticos de louvores ao nosso Deus. Como o nosso pastor falou, o único a assistir esse nosso canto, esse nosso louvor, é o nosso Deus. Então, que a igreja cante bem forte. Vamos começar cantando Agnus Dei.
Deus, somente Deus. Dos irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Eu estava tão empolgada no louvor que até esqueci que hoje era contrição comigo. Mas, irmãos, esse hino, pessoal do louvor, é tremendo. Deus, somente Deus. Né? Que momento maravilhoso, onde nós estamos aqui em unidade, como nós aprendemos na nossa escola bíblica, louvando ao Senhor, juntos, aprendendo, orando uns pelos outros. E como eu creio que Deus recebe esse louvor quando é em espírito e em verdade, e como ao mesmo tempo que Deus recebe, Ele nos abençoa e nós sentimos essa alegria. Não é? Realmente um momento de relacionamento.
da gente com o Senhor, do Senhor conosco. Amém? E nessa harmonia, né, em que nós estamos aqui, para esse momento de contrição, eu gostaria de falar com os irmãos sobre uma coisa que tem tudo a ver com o que nós aprendemos hoje na escola bíblica, que é o poder da oração em conjunto. Que é esse momento onde nós estamos aqui, né, e agora de contrição. É onde nós estamos levando até o Senhor o nosso coração, derramando, gosto dessa expressão, derramando o coração diante do Senhor, porque cremos que Ele é o nosso Deus. É por isso que nós estamos aqui. Amém? Eu queria convidar você para ler um texto comigo em Daniel 2. Daniel, capítulo 2, alguns versículos, poucos versículos. Nós vamos ler do versículo só 17 até o 19. Antes da gente ler, porém, eu queria só deixar aqui, contextualizar os irmãos, né? Nessa época, antes da gente ler o texto, Daniel, ele foi preso junto com os seus amigos, foram levados cativos para a Babilônia. E quem já leu, teve a oportunidade de ler o livro de Daniel, quantas coisas, é Daniel 2, o versículo 17 até o 19. Então, Daniel, quando ele foi levado, né, cativo para a Babilônia com os seus amigos, passou por muitas coisas que vale a pena a gente ler depois o livro inteiro de Daniel. E pegar cada ensinamento, cada verdade que tem aqui nesse livro. Mas, especificamente, né, nesse texto, eles estão vivendo uma situação difícil, porque o rei, ele teve um sonho. E ele ficou perturbado com esse sonho, e ninguém conseguia decifrar. Então, ele reuniu todos os seus sábios e perguntou: eu quero que vocês decifrem, interpretem esse sonho. Só que ninguém conseguia interpretar esse sonho. Então, o rei deu uma ordem, né, de matar todos os sábios. E Daniel e os seus amigos estavam nesse meio. Também iam ser mortos. Então, o que chama a atenção que a gente vai ver agora? O que Daniel fez? Ele foi até o rei e pediu um pouco mais de tempo para que pudessem tentar interpretar esse sonho. Ele tenta poupar a vida dele e dos sábios, né? Mas vamos ver o que o texto diz aqui. Daniel 2, o capítulo 17 até o 19, diz assim. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou a seus amigos Ananias, Misael e Azarias o que havia acontecido. Pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou o Deus dos céus. Amém. E o que esse texto tem a ver com o poder da oração em conjunto e com tudo que a gente está falando até agora? Tudo a ver. Por quê? Esse versículo 17 diz que Daniel, depois que ele foi falar com o rei, em seguida ele voltou para casa e contou aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, o que havia acontecido. Ele foi contar. Isso mostra o quê? Um relacionamento, né? Uma comunhão. Ele foi contar. E depois que ele foi contar, o que ele fez?
ele pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivessem misericórdia deles e lhe revelasse o segredo. Eles foram fazer o quê? Orar. Irmãos, eu queria trazer para você uma coisa, um pensamento que diz assim: o poder não está em quem ora, o poder está em quem faz. Quem é que faz? Deus. O poder não está, como dizem aí em algumas igrejas, né? A oração forte de poder. O poder não está na oração de quem faz, de quem ora, está em quem faz. É de Deus que vem o poder. Isso é um lembrete muito importante. Daniel reuniu seus amigos e todos oraram a Deus. Outro texto que a gente não vai ler, mas a rainha Esther, em outro momento, ela convocou todo o povo dela, todos os judeus da época, para orar e jejuar por ela em seu favor. Vocês lembram dessa história? Ela está em Esther 4, de 16 até o 17. Depois vocês confiram. Em outra ocasião, no Novo Testamento, os cristãos oravam incessantemente, olha essa palavra, os cristãos oravam incessantemente por Pedro, enquanto ele estava preso. E essa história é linda, é maravilhosa, assim como as outras. Porque enquanto Pedro estava lá preso, a igreja estava junto orando, olha a palavra, incessantemente. Em outras traduções tem fervorosamente. E a gente vê nesse relato de Atos 12, né, o que acontece? A oração foi respondida. Foi algo que foi assim, meio que imediato. Porque o anjo do Senhor vai lá na prisão. Olha isso, irmãos. Enquanto a igreja estava orando num lugar geograficamente diferente, o Senhor estava operando lá. E abrindo as cadeias de uma forma maravilhosa. Amém? E o que é que isso tem a ver conosco, com esse momento de contrição? Tudo a ver, porque é isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que somos. É isso que estamos fazendo, a igreja, aqui nós, como um corpo. Era o povo de Deus naquela época, como Daniel, como a rainha Esther, como os cristãos e Pedro, e nós aqui hoje, como um corpo, que foi isso que nós aprendemos aqui na nossa escola bíblica, com as práticas bíblicas. E eu quis mostrar esse livro, porque não é para fazer propaganda da escola bíblica, né? Principalmente para quem está em casa. Não é essa a intenção de fazer uma propaganda. É a intenção de mostrar para vocês que o corpo de Cristo na nossa igreja está em pleno funcionamento para a glória de Deus. Trazendo, como diz aqui o livro, práticas bíblicas, verdades centradas nos ensinamentos do nosso Deus, para que a gente possa conhecê-lo mais, para amá-lo mais e, consequentemente, nós vamos amar cada irmão e ser corpo na vida de cada irmão. Então, a igreja, irmãos, não como uma rotina de domingo. Não como uma rotina de domingo. Eu venho para a igreja porque hoje é domingo, porque eu cresci assim e aprendi, né? Não como uma rotina de domingo. Não como uma ação social, como hoje alguns irmãos vieram trazer para ajudar a casa de recuperação, né? Que a irmã Né e a irmã Lima estão ali trabalhando, e hoje é esse dia dessa ação social. Mas a igreja não como uma ação social. Vocês percebem isso? Porque a ação social, até quem não é da igreja faz. Quem não é igreja faz. É o que mais faz por aí. Não como fazer o bem. Não é isso. É a igreja, preste atenção, como um corpo em unidade. Sabe? É essa a diferença. Então, nós estamos aqui hoje como um corpo em unidade. Porque estar junto é diferente de estar em unidade.
Estar junto, por exemplo, no ônibus, dentro de um ônibus, todo mundo ali está junto, não é? Está todo mundo perto um do outro. Mas aquele povo que está ali está em unidade? Não. Uma sala de aula, tem um monte de alunos, está todo mundo junto. Mas estão em unidade? Não. Mas com essa verdade que hoje nós aprendemos, nós estamos aqui como corpo de Cristo, juntos e em unidade. Percebe a dimensão que é isso para a glória de Deus? Isso é um presente do Senhor para nós. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Esse corpo de Cristo em pleno funcionamento. E eu aprendi o que era isso, meus irmãos. Sabe quando? Não foi só no momento de alegria, foi no momento de dor. Eu sempre falo alguma coisa de mim. Por quê? Porque é o que eu vivi. Sabe? Eu acho isso importante. É o testemunho, é uma verdade. Eu vivenciei. Então, eu vivenciei o corpo de Cristo em pleno funcionamento, ajudando a minha família. Vocês aqui nem conheciam a gente, nem conhecia. Mas chegou lá no momento mais difícil que a nossa família enfrentou. Chegou a irmã Né, irmão Lima, que nem conhecia a gente. Chegou Lisiane, né? Chegou tantos irmãos, o pastor nem se fala, né? E a igreja orando e se comovendo, não para fazer o bem, mas de verdade como corpo, amparando, sabe? Dando aquela... A situação, tinha momentos que os irmãos diziam assim, meu Deus, não sei nem o que eu vou dizer para essa família, o que eu vou dizer? Eu não sei nem o que eu vou falar, eu não queria nem estar na pele deles, né? Mas a igreja, o Senhor instruindo, abençoando e vocês nos amando como corpo. Um corpo, quando chegou na família da pequena Sofia, não é verdade? Então a igreja chegou junto. E tantas outras situações difíceis que a igreja, nós como irmãos, como família, já enfrentamos. E tivemos essa ação do corpo de Cristo. Irmãos, que sejamos esse corpo em pleno funcionamento para a glória de Deus. Amém? E é isso que hoje eu queria fazer algo, pastor, me permita, um pouco diferente, mas não é nada demais. Hoje nós vamos orar, o louvor vai cantar, né? Mas quando for o momento de oração, eu queria que hoje, de uma forma diferente, você segurasse na mão do seu irmão. Se você fosse ajoelhar, se ajoelhe junto. Bota a mão no ombro. Sabe por quê? O Senhor colocou isso no meu coração para que a gente sinta o que é orar junto. Nós estamos aqui hoje orando junto. Então, coloca a mão no ombro do seu irmão, segura a mão, coloca a mãozinha só assim, mas vamos orar junto, em unidade. Amém? E eu queria que o louvor também fizesse isso, né? O grupo de louvor fizesse isso também. Em seguida, quando eles cantarem, eles também ficassem juntos, sabe? Para que a gente sentisse essa, eu vou dizer essa palavra que não chegou, essa vibração. Não era a palavra que eu queria, mas para que a gente sentisse. Se você que está em casa, se você está com alguém e pode fazer isso, faça, pegue na mão, abrace, né? E se você está sozinho, sinta o Senhor com você nesse momento. Amém? Então, nós vamos ouvir esse louvor e que você possa estar junto com alguém. Amém? Quem me guia.
Amém. Queria convidar a irmã Neia para ela vir aqui à frente, fazer essa oração. Glórias a Deus. Amado Deus, querido Pai, estamos aqui, Pai amado, em Tua presença, Senhor, clamando pelo Teu nome, Pai, recorrendo a Ti, Senhor, em nossas necessidades, em nossas angústias, em nossos medos, em nossas dúvidas, Pai. Ó Deus amado, Tu és um Pai misericordioso, Tu és um Pai que nesse momento está com Teus olhos, com Teu coração fitos em cada um dos irmãos, Senhor. Pai, repreende, Pai, repreende tudo, Pai, que não provém de Ti, Senhor. Repreende, Pai. Toca, meu Pai, nesse momento, na vida de cada irmãozinho, Pai. Vai diante das necessidades de cada um, seja no âmbito espiritual, material, físico, enfim, Senhor. Tu és um Deus que está aqui. Tu és um Deus que está no lar de cada um desses irmãos, que está no trabalho de cada um, na necessidade espiritual, meu Pai, de cada um. Deus, faz a Tua obra. Tu és um Deus de milagres, Senhor. E eu creio, meu Pai, eu creio em milagres, que nesse momento, Pai, esteja no alto céu, Senhor, no trono celestial, Tu mandando, enviando, Pai, bênçãos sem medidas, Pai, para aqueles que verdadeiramente Te louvam, para aqueles que verdadeiramente creem no Teu poder, meu Pai, em nome de Jesus, repreende, Pai, toda ação contrária, toda ação do inimigo que queira atrapalhar os pensamentos, a vida, o pensamento, esteja no lar de cada irmão, em nome de Jesus, que venha cair por terra, meu Pai, e que a Tua luz, que a Tua paz venha inundar, meu Pai, cada coração, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de trazer algumas informações nesses instantes que antecedem a ministração da palavra de Deus e também nesses instantes que antecedem a ida das nossas crianças para o culto infantil. Nós gostaríamos primeiramente de conhecer pessoas que nos visitam, não é? Do meu lado direito, eu acredito que todos são de casa. No entanto, eu vejo uma senhora ali com uma criança, eu até a vi. Nilson e Eliane podem me ajudar aí, com essa senhora? Alana, não é? Muito bem-vinda, Alana. E como é o nome dessa criança tão linda? Luísa. Muito bem. Sejam muito bem-vindas. Que Deus as abençoe. Tem também, não é? A irmã trouxe uma visitante, irmã Sandra Franklin. Seu filho e sua nora não são visitantes mais, viu? Eles só estavam ausentes temporariamente, mas são de casa. Olha ali, a família muito linda. E como é o nome da sua visitante, irmã Franklin? Marta. Opa, muito bem. Seja bem-vinda, dona Marta. Deus abençoe. Acredito que os outros são de casa, não é? Estão chegando para participar da nossa igreja. Ah, não, tem ali também a mãe da Vânia, não é? Como é o nome dela, Jesaías? Dona Maria. Seja muito bem-vinda, querida. Deus abençoe ricamente. Algumas informações, queridos. Nós hoje, dia de ceia, conforme nós informamos a igreja, nós estamos recebendo alimentos não perecíveis para que o irmão Lima e a irmã Neia levem para a fazenda O Caminho. O Caminho. Ali, Jussian e Jaqueline, né, estão ali. Por trás deles, nós temos os alimentos que já foram doados. Então, caso você queira participar, tá certo? No próximo mês, no domingo de ceia, nós estaremos recolhendo para que esses nossos irmãos possam participar.
Eu gostaria de dizer o seguinte: no próximo domingo, domingo de feriado, tá? Quando o mundo comemora o carnaval, nós, como de costume, como temos feito disso um hábito, nós teremos o nosso culto matinal, às 9 da manhã. Somente o culto nós teremos pela manhã. Na terça-feira, dia 21, não teremos o culto de doutrina, tá certo? Não é depois de amanhã, não. Depois de amanhã nós teremos, né? É na terça-feira de feriado de carnaval, tá bom? Então, o próximo domingo, o culto será matinal, às 9 horas. Nós estaremos viajando, vamos mais uma vez participar acho que é a 25ª Consciência Cristã, lá na boa cidade de Campina Grande. E na quarta-feira estaremos de retorno. Pedimos, irmãos, que orem por nós. Sempre temos participado e é um momento de grande crescimento, de aprendizado, de convivência também com outros colegas. Muito bem. As nossas crianças, não é? Jaqueline, isso, com a irmã Tatiana, não é? Caso queiram, depois da mensagem, poderão vir para participarem da ceia do Senhor, juntamente conosco. Estamos felizes pelo retorno da Lisiane, não é? Foi um período muito difícil, né, Lisiane? Nós estivemos aqui acompanhando em oração a nossa querida irmã Luísa, né? Tão querida e graças a Deus o Senhor a poupou, não é? Ela está em casa e que o nosso Deus continue abençoando, tá bom? Irmãos, muito bem, as crianças estão indo. Nós estaremos meditando na palavra de Deus, em seguida teremos a ceia do Senhor. A nossa escola bíblica dominical está funcionando às 16h30. Estamos, não é, nos ajustando na escola bíblica dominical. Por isso que às vezes a classe é numa sala, depois é na outra, depois é lá na nossa varanda, e aí a gente está se ajustando. Eu me lembro quando eu morava em Corrente, eu fui uma vez com o meu querido amigo Cláudio, da igreja. Ele tinha uma Pampa. Pampa, para os jovens, era um carro aberto da Ford, tá certo? Muito parecido com a Saveiro, né? E eu fui lá na terra deles, e aí eles plantavam lá muita coisa, laranja, tá? E eles plantavam também melancia. E a gente encheu a Pampa de melancia. E ela ficou alta, e eu falei assim: Cláudio, vai dar errado aí. Essas melancias vão cair todas. Tenha calma, pastor. Tenha calma, pastor. E a gente começou a ir. Tá? Quando chegou no destino, né, na cidade, elas estavam todas retas, todas arrumadinhas, né? Aí eu falei: tá vendo? Caiu. Ele disse: não, pode contar que estão todas aí. Só que no caminho foi se arrumando. Cada um foi encontrando seu lugar e chegou tudo bem arrumadinho. Assim, de alguma forma, é também a nossa escola bíblica dominical. Tenho dito para a Jaqueline, para a Vânia, para a turma que tem me ajudado, né? Pastor Kennedy, o Igor, Josian, tá certo? Que a gente está, né? Mas graças a Deus nós não paramos. Continuamos, domingo após domingo, procurando ter esse tempo de aprendizado da palavra de Deus. Mais tempo de aprendizado. A nossa igreja é muito marcada pelo amor que tem a palavra de Deus, tá? Então nós pecamos muitas vezes, mas não pela falta. Talvez pequemos pelo excesso, tá certo? Mas nós gostamos muito de estudar a palavra de Deus. Vocês veem que no momento de oração tem que ter o estudo bíblico, né? Tudo que fazemos é baseado. Na terça-feira aqui 50 minutos de estudo bíblico. E aí, assim também nos grupos, nos lares, assim também na escola bíblica e também, obviamente, em nosso culto dominical. Portanto, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir nesta noite no Salmo de número 139. E nós estaremos lendo. Sempre que eu me deparo com o Salmo 139,
eu fico assim, querendo ler somente uma parte, ler outra, e dessa vez nós vamos fazer assim, nós vamos ler os versículos de 1 a 18, e depois vamos ler ainda os dois últimos versículos, o 23 e o 24, Salmo 139, é um salmo de Davi. Eu lerei pausadamente, tá? De 1 a 18 e também 23 e 24. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Amém. Meus irmãos, esse salmo fala acima de tudo da soberania de Deus. Obviamente, você pode olhar na sua Bíblia, independente da versão, você vai encontrar alusão a dois atributos de Deus que são extremamente visíveis aos olhos, fáceis de serem percebidos, não é? A onipresença, não é? E a onisciência, atributos pertencentes somente a Deus, atributos não comunicáveis, atributos que só pertencem ao Senhor. Mas acima de tudo, ao ler e reler esse salmo, eu me deparo com a soberania de Deus, com um Deus soberano, um Deus que está acima da compreensão do homem, um Deus que age de uma maneira, nas palavras do próprio Davi, assombrosamente, tá? De uma maneira assombrosamente especial. Assim Deus age e é assim que Davi se refere. Esse salmo é rico em expressões sinceras acerca daquilo que o Senhor é. Poucos textos na palavra de Deus
abordam de uma maneira tão enfática a soberania de Deus, a soberania do Senhor. O Deus que era ensinado posteriormente no Novo Testamento aos gentios, era ensinado a partir daquilo que o Deus do Antigo Testamento era, soberano, sobre todas as coisas. Por isso a mensagem tanto impressionou aos gentios. Os judeus até eram familiarizados, porque eles tinham consigo o conteúdo veterotestamentário. No entanto, para os gentios, como isso foi estranho, grandioso, impressionante. Até porque os gentios, via de regra, eram politeístas. Eles tinham deuses para cada objetivo. E quando esse Deus, o Deus dos hebreus, é apresentado como sendo suficiente, como sendo soberano, como sendo Deus do tempo, Deus do espaço, Deus da vida, o Deus que tudo vê, o Deus que sonda profundamente o coração do homem, o Deus que conhece a palavra antes mesmo que ele chegue à boca, à língua. Então isso trouxe grande espanto. Esse texto, conforme falei, é um texto que narra a soberania de Deus. Vejamos em uma rápida releitura somente de alguns versículos. Davi diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. E nisso nós já percebemos Davi se colocando em uma condição passiva diante da grandeza de Deus, da possibilidade que Deus tem para conhecer, para sondar, para agir. Tu me sondas e me conheces. Senhor, quando nós chamamos Deus de Senhor, nós estamos indiretamente nos colocando na condição de servo, porque quem tem Senhor é um servo. E ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. E você já parou para observar esse versículo 2, como ele é interessante? Por que de longe? Por que de longe? A grande verdade é que mesmo quando estamos longe de Deus, o Senhor continua nos conhecendo. Ele sabe exatamente, tá, aquilo que passa no coração de cada um de nós, mesmo quando estamos longe dele. Não é o aspecto geográfico, é a falta da comunhão que tantas vezes nos falta, mas ele continua conhecendo, ele continua sabendo inclusive os motivos pelos quais nós fugimos da comunhão com ele. Nós optamos por caminhos, estradas que nos afastam dele. De longe tu conheces. Eu não preciso estar perto para ser alvo do teu conhecimento. De longe tu conheces os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, todos eles. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces. Soberania. Antes que eu fale. Tantas vezes me deparo com pessoas usando expressões semelhantes a essa. Vamos surpreender a Deus. Vamos surpreender a Deus. Como surpreender alguém que conhece a palavra antes que nos chegue à língua? Que sonda o nosso coração, de onde partem os caminhos da vida, as saídas da vida. Como surpreender aquele que criou todas as coisas? Como surpreender a um Deus soberano como o nosso Deus? Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tu me cercas. E se você for olhar
um comentário que trata desse versículo de uma maneira literal. Davi está falando acerca do cuidado de Deus e como nós necessitamos que Deus ponha a sua mão na nossa vida, nos sustente com a sua destra forte, por trás e diante de nós. Eu estou cercado pelo teu cuidado, é isso que Davi está dizendo. Eu vivo cercado pelo teu cuidado. Que maravilha poder afirmar isso. Eu vivo cercado pelo teu cuidado. Nada é produto do acaso. Tudo é produto do cuidado de Deus. Sem Ele, onde estaríamos? Sem Ele, o que faríamos? Tal conhecimento, versículo 6, é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso atingir. Tu conheces tão bem que esse conhecimento foge do alcance da minha mente, do meu pensamento. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ou seja, nisso Davi está dizendo, eu não tenho como me esconder de ti. Eu não tenho como me ausentar de ti. No início dessa sessão pequena, é como se Davi estivesse queixando de falta de privacidade. O que é que eu posso fazer para fugir? Porém, no final da sessão, ele diz, como é bom ter-te por perto. Porque até ali, na extremidade do mar, a tua mão me guiará, a tua destra me sustentará. Como é bom saber que nós não estamos sós. Como é bom saber que em toda e qualquer circunstância nós temos um Deus conosco, presente, constantemente, consolando-nos tantas vezes, fortalecendo-nos tantas vezes, guiando-nos tantas vezes, pondo palavras em nossos lábios que na verdade não pertenciam a nós. Elas vêm porque Deus não nos abandona. Até ali a tua mão me guiará. Eu nunca estarei só. Quando Jacó fugia da sua família, porque havia roubado a bênção que pertencia a Esaú, ele fugindo, anoiteceu e ele foi dormir no deserto. E ele pegou uma pedra e a pôs por travesseiro. E quando ele dormiu, ele teve um sonho. E no sonho havia uma escada cujo topo era o céu. E aquela escada, ou naquela escada, anjos subiam e desciam. E Jacó então acordou. E Jacó então acordou e teve um renovo de esperança. Certamente Jacó estava vivendo a pior das situações da vida. Ele estava sendo perseguido por sua própria consciência pesada, por ter enganado seu pai, por ter fugido, sem saber para onde ia, por estar no deserto. Mas ele disse, o Senhor está aqui, e eu nem sabia. A pedra que eu usei por travesseiro me servirá de altar ao Senhor. E eu me comprometo com Deus a ser fiel a Ele enquanto eu viver, porque Ele está aqui. O nosso Deus nos acompanha nos desertos, que tantas vezes temos que atravessar.
O nosso Deus nos acompanha nas situações das mais diversas, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor, porque Ele é soberano, porque Ele é onipresente, porque Ele é fiel naquilo que Ele promete. Ele está conosco, sempre está conosco. Versículo 11 diz: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. O que Davi está falando? Quando tudo se escurecer, é óbvio que ele está falando de uma maneira metafórica. Quando a nuvem escura insistir em ser uma realidade na minha vida, por 24 horas eu enfrento a nuvem escura. Ele continua: até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Tu és Deus. Tu és Deus. Quando a noite escura for uma realidade, para ti ela não representa nada. Você sabe qual é a diferença entre para sempre e eternidade? Presta atenção que isso é muito importante. Deus é eterno. Ele não é simplesmente para sempre. Mas como assim, pastor? Ora, você casa com uma pessoa e diz assim: olha, ficarei contigo, não é? Enquanto eu viver. Muito bem. Só que durante os 20, 30, 40 anos, 50 anos de casados, em cada etapa você é uma pessoa diferente. Você se forma, você muda de emprego, você muda de casa, você passa a conhecer pessoas que fatalmente acabam influenciando no seu comportamento. Quantos maridos já ouviram da esposa: você não é mais o mesmo? Quantas esposas já ouviram do marido: você não é mais a mesma? Eu já ouvi de pessoas: pastor, eu quero meu marido de volta, porque ele está em casa, mas não é mais aquele que eu casei. Eu quero minha esposa de volta. É para sempre, mas não é eterno. É para sempre, mas não é o mesmo todo dia. E qual a diferença da eternidade de Deus? Sabe qual é? É que Deus, presta atenção, Deus não sofre mutações. É invariável. Ele é o mesmo Deus do dia da formatura e do dia do luto, do dia da festa e do dia do pranto. Ele é o mesmo Deus. Ele é eterno em consistência. Ele é eterno em comportamento. Ele é eterno em essência. Ele não sofre mutações. Deus não faz curso de pós-graduação. Deus não faz curso, não muda de casa. Deus não muda de roupa. Deus não segue moda. Deus, é completo, é inteiro. Não sofre qualquer variação. É disso que Davi fala: tanto faz o dia da noite escura como o dia da luz, tu és o mesmo. O dia de chuva e o dia de sol para ti é a mesma coisa, tu és o mesmo. É isso que é a eternidade de Deus. É que Ele é eterno em essência. Não é simplesmente longevidade. É em essência. Daqui a 2000 anos, se Jesus não tiver voltado, esse mesmo Deus que nós pregamos continuará sendo o mesmo. Ele não precisa de mudança. Ele é perfeito, é eterno em tudo que Ele faz. Ele é o mesmo Deus. A luz e as trevas
são a mesma coisa. Ele não precisa se atualizar. Ele não precisa se modernizar. Ele é Deus e é suficiente para todo o que crê. Ele consola corações. Aqui eu tenho tantas histórias de vida diferentes. Quantas histórias de vida, né? Eu estava conversando outro dia com o Lima e ele me contando como ele conhecia a dona Néia, né? Eu já dei boas gargalhadas com isso, né? Então, como o Jorge conheceu a Lisiane, e aí vai, como o Kennedy conheceu a Ana, como eu conheci a Carla, então tudo, né? Deus é Deus. Nada foge do seu olhar. Nada escapa. As trevas e a luz são a mesma coisa, né? Luiz, lá do Chile, né, veio conhecer a nossa cearense aqui do Camusim, né? Que Deus é Deus. Assim faz o Senhor. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. É curioso que quando Davi fala a respeito dessa grandeza de Deus, ele acaba, sabe? Ele acaba retomando para um tema. Que tema é esse? A criação. Tu formaste. Ora, outro dia nós falávamos aqui na nossa igreja que quem acredita no primeiro versículo da Bíblia não tem dificuldade para acreditar no restante. Quem acredita no primeiro versículo que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você crê nisso? Amém. Tá? Se você crê nisso, você acredita no resto. Que Ele salva, que Ele perdoa, que Ele cura, que Ele voltará, que Ele enviou seu Filho, que Ele se encarnou na pessoa de Cristo. Tudo o resto vem como consequência. E essa associação que Davi faz é fundamental. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu criaste, tá? Tu formaste o meu interior, me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Tu conheces tão bem tudo que há em mim. Nós não surpreendemos Deus. Nós não surpreendemos Deus. Nós surpreendemos tantas vezes pessoas próximas a nós. Eu nunca imaginei que você fosse capaz de fazer isso. Mas o Senhor imaginava. Mas Deus imaginava. Ele sabe do que nós somos formados. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Soberania. Soberania. Conheces tudo. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles, se eu os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, pensa comigo a respeito desse texto. 5 aplicações para a nossa vida, para a gente guardar, após essa releitura do texto. Primeira delas, no Criador, nós encontramos um Senhor atento à realidade dos seus. Deus não fica alheio ao que nós passamos. Ele sabe de tudo que nós passamos, as mínimas questões. Os versículos 1 e 2 dizem exatamente isso. Senhor, tu me sondas e me conheces. Vocês percebem que Davi está falando, é o homem, é ele pessoalmente. Tu me conheces
Então eu preciso entender que a minha relação com Deus é pessoal, é individual. Tu me sondas, tu me conheces. Tu sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Sou eu que tenho os pensamentos esquadrinhados por ti. Deus não está indiferente ao que passamos. Deus não está indiferente ao que fazemos. Deus não está indiferente à maneira como nós vivemos. Salmo 121, versículo 5 diz: o Deus eterno, o Senhor, é o teu protetor, é um protetor diuturno, como sombra ele te guarda, ele está à tua direita. No Salmo, em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 20 diz: eu estarei permanentemente convosco, todos os dias, até o final dos séculos, a consumação dos séculos. O nosso Deus está atento à realidade das nossas vidas. Como é que está a vida? Como é que está o coração? Saiba que Deus sabe o que você passa. Saiba que Deus conhece as suas intenções, as suas motivações. Ele conhece as suas impossibilidades, Ele conhece os seus medos, Ele conhece tudo que há em nós, Ele está atento. É isso que faz Deus ser exatamente quem Ele é. É a capacidade que tem de sondar o meu coração e ao mesmo tempo sondar o coração de cada um de nós. E vivemos realidades tão distintas. E somos sondados pelo mesmo Deus constantemente, protegidos pelo mesmo Deus constantemente. Uma segunda aplicação: o eterno Deus tem poder para compreender as nossas jornadas, Ele tem poder para conhecer as nossas intenções, para conhecer aquilo que ainda precede a ação, a motivação. O versículo 3 fala sobre isso. Tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Deus sabe que o nosso coração faz planos. Em Provérbios 16 nós encontramos isso, né? O coração do homem pode fazer plano. Deus sabe do cansaço da jornada. Tantas vezes a jornada é cansativa. Eu estava no encontro de pastores recentemente assim, há um ano e pouco, e a gente conversando, e um colega falou assim: algum de vocês já pensou em deixar o pastorado? E o outro falou assim: eu vou responder por todos, toda segunda-feira. Toda segunda-feira. E eu comecei a rir, porque quantas vezes eu pensei em jogar a toalha, em parar, a jornada cansativa, a jornada, só sabe quem vive. Eu reparto com algumas poucas pessoas, algumas situações do dia a dia, mas não é que seja, é que nós somos fracos. É que nós nos cansamos emocionalmente tantas vezes. A jornada às vezes se torna exaustiva e Deus sabe disso. Lembro daqueles discípulos, né, no caminho de Emaús, tem um relato lá de Lucas, né, capítulo 24, tristes, abatidos, indo para Emaús, de Jerusalém para Emaús. Aí Jesus chega para eles e pergunta: por que vocês estão tristes? O que vos preocupa? O que está angustiando vocês? E eles começam a dizer: o Senhor não sabe, és o único que não sabes. Nós seguíamos o homem que morreu, não sabemos mais o que fazer. Tantas vezes nós nos sentimos também um pouco, abandonados, mas é uma impressão humana.
Porque Deus não nos abandona. Mas nós o sentimos. Aí Jesus chega nos nossos caminhos, as Emaús da vida, dizendo: rapaz, por que você está preocupado? Não, é porque eu gastei minha vida toda, abandonei meu trabalho para seguir Jesus de Nazaré, e aí ele foi crucificado. Eu achei que ele ia ser o nosso libertador, e agora eu não vou mais para Jerusalém, não, vou para longe, vou para Emaús. E Jesus então se revelou a eles, no partir do pão, e eles então voltaram para Jerusalém, para contar a todos que ele tinha ressuscitado, que ele tinha sido fiel. Nós precisamos acreditar na fidelidade do nosso Deus, por mais difícil que seja a jornada, por mais cansativa que seja, por mais que soframos decepções, que nós nos fortaleçamos com a presença do Senhor, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma terceira aplicação: o nosso Deus está presente em cada contexto, especialmente para nos conduzir e para nos amparar. Ele está dentro do contexto. Não pense que Deus, o senhor não entende do meu trabalho. Não, Senhor, o senhor nem é formado, o senhor nem é médico, como é que o senhor pode saber? O senhor nem é advogado, como é que o senhor está? O Senhor está dentro do nosso contexto, Ele sabe o que passamos. Como é curioso isso, nós observamos, versículos 7 a 10, ele diz: como é que eu vou me ausentar do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer a minha cama lá no mais profundo abismo, lá estás também. Então eu vou pegar asas e vou lá para os confins dos mares, mas até ali haverá de me guiar a tua mão, a tua destra me sustentará. Não é fugindo de Deus que nós encontraremos êxito na vida, queridos. Alguns jovens aqui vão entrar na faculdade esse ano, né? Estou feliz pelo Luiz Isaac, por outros que estão entrando agora. Nosso Deus estará com vocês. Nunca abandone a Deus. Você só entrou, Luiz Isaac, tantos outros, porque Deus te abençoou. Tá? Porque Deus esteve contigo. Nunca se esqueçam de Deus. Alguns vão casar, não é? Reis da Vitória, o Ceciano e a Yasmin. Então, chamem Jesus para fazer parte. Chamem Jesus para fazer parte da família desde o início. Não percam tempo. Que Ele esteja com vocês em cada dia. Deus está presente no contexto da família, no contexto da faculdade, no contexto do trabalho. Ele está no contexto que nós estivermos. Deus lá está para nos conduzir. Lá em Lucas, eu vou ler rapidamente, eu sei que a hora vai longe, mas nós vamos daqui a pouquinho encerrar. Mas em Lucas, vejam bem, versículo 22, eu vou ler só esses 3 versículos, de 60 a 62, e depois eu vou dizer o que ele tem a ver. 60 a 62 diz assim: mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O que é que eu tenho para dizer em relação a isso? Queridos, se livrar dos problemas humanos não representa nada diante das tormentas do coração. Que sentimento Pedro teve ao ser olhado por Jesus? Você se livrou deles, né, Pedro? Parabéns.
Está vendo como eu te conhecia, Pedro? Está vendo como eu sabia que você não ia ser firme? Está vendo, Pedro? Eu sabia que antes que o galo cantasse, você ia me negar 3 vezes. É por isso que você precisa de mim, Pedro. Disso que se trata, queridos. O olhar de Jesus se trata exatamente disso. É por isso, Pedro, que você não pode estar sozinho. E ele diz para nós isso. É por isso, Edson, que você não pode estar sozinho. Porque na pressão você vai ceder. Esse é o olhar de Jesus. Rapidamente, as 2 últimas aplicações. O nosso Deus é quem de fato pode analisar a sinceridade do coração. Só Ele pode avaliar as causas das nossas inquietações. Por isso que Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Porque somente Deus pode de fato analisar a sinceridade do nosso coração. Nesse contexto aqui, se eu falar que, olha, quem aqui ama a Deus? Somos eu, né? Quem ama a Deus sobre todas as coisas? Eu. Mas talvez durante a semana nós tenhamos atitudes que são contrárias a essa afirmação. Mas o Senhor tem poder para sondar o coração. Ele pode saber o que nos inquieta. Ele sabe que tantas vezes o pecado não confessado inquieta. Ele sabe que o passado com suas pendências ainda inquieta. Ele sabe que os nossos medos também nos inquietam. Finalmente, versículo 24. E dele nós extraímos que Deus é Ele quem vê claramente os sentimentos que há em nossos corações. É Ele quem tem poder para nos guiar pelo caminho eterno, para a vida eterna. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê, Senhor. Depois de toda essa abordagem, depois de toda essa defesa, né? Depois de toda essa apologia, né, à soberania de Deus, ele diz: Senhor, já que tu és tudo isso, não adianta nada eu achar algo de mim, não adianta nada eu emitir valores a meu respeito. Portanto, Senhor, sonda-me, conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu não tenho condições para isso. Que você seja guiado por Deus, querido. Que você seja guiado na sua vida por Deus, aquele Deus que é eterno. E eu falei para vocês aqui o que é a eternidade de Deus, né? Não é que Ele é para sempre simplesmente, é que Ele é o mesmo sempre. O mesmo Deus de ontem, de hoje, é o mesmo de eternamente. Ele é o mesmo Deus. Que esse Deus ampare a sua vida, que esse Deus guie o seu viver, que esse Deus console o seu coração, que esse Deus lhe dê capacidade para perdoar, para amar, que esse Deus lhe dê capacidade para viver, que esse Deus, de fato, alcance o íntimo do seu coração, perdoando os seus pecados e fazendo de você uma nova criatura, para a honra e para a glória do eterno e bom Deus. Amém. Bondoso Deus, nós apresentamos a Ti, ó Deus, a Tua palavra. E pedimos, Senhor, que ela não volte vazia. Pedimos que ela encontre lugar em cada coração, Senhor. Abençoa-nos, Pai amado. Tem misericórdia de nós. Assim oramos, no nome de Cristo. Amém. Eu gostaria de convidar o pastor Kennedy para vir comigo aqui à mesa. E também gostaria de pedir a alguns irmãos que estarão nos ajudando no serviço da mesa. Irmão Nilson, por favor. Irmão Nilson. Irmão Helder. Irmão Helder. Irmão Fábio, por favor. Irmão João, por favor. Nós estaremos realizando a ceia do Senhor, meus irmãos,
uma das ordenanças deixadas por Jesus para a sua igreja. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje aqui representada, se reúne diante da mesa de Jesus. Não é a mesa da Igreja Evangélica Batista de Fortaleza, é mesa do Senhor Jesus, é a mesa do Senhor. Jesus, na noite que ele foi traído, curiosamente, na noite que ele foi traído, ele então reuniu com os seus discípulos, tomou o pão, havendo partido, disse: este é o meu corpo, que será partido à semelhança desse pão que foi partido. Esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que eu comerdes em memória de mim. À semelhança do primeiro ato, o Senhor Jesus também tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nós estaremos distribuindo os elementos. Se você é um crente em Jesus, mesmo que você não pertença a essa igreja local, caso você queira participar da mesa do Senhor, você é bem-vindo. Você é bem-vindo. Nós então estaremos distribuindo o primeiro elemento. Me surpreender quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me falei do meu dilema e ele me escutou. Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve uma bênção que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas, o amor de muitas vidas, e uma bênção muitas vidas entregarei.
emocionar, né, com essa música, olhando a letra dessa música. Música muito linda. Vamos ficar em pé aqui, irmãos. Na noite que Jesus Cristo foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Eu gostaria que você comesse, de fato, se lembrando de Jesus, este amigo, mais chegado que o irmão, aquele amigo que entregou a vida pelo seu servo. Em memória do Senhor Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz, comamos todos. Queiram assentar-se, meus irmãos. Nós vamos distribuir o segundo elemento. Enquanto isso, o grupo de louvor estará cantando. Ao passo que você receber o elemento, o cálice, você já poderá se colocar em pé, tá bom? Vamos então distribuir o segundo elemento. Todo
semelhança do primeiro ato, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beber, diz, em memória de mim. Em memória do sangue vertido no Calvário, bebamos todos. Amém. Pastor Kennedy vai orar ao Senhor. Bondoso Pai, mais uma vez estamos em Tua presença, Senhor, neste memorial, para te agradecer. Te agradecer pelo o Teu eterno e imenso amor por cada um de nós. Te agradecer pela Tua misericórdia sempre presente em nossas vidas. Te agradecer, Senhor, pelo cuidado sempre presente, do cuidado a cada dia de nossas vidas. Te agradecer, Senhor, por ter enviado o Teu Filho para em sacrifício nos permitir retornar à Tua casa, Senhor. Como Tu és bondoso, Senhor. Como Tu és maravilhoso, Senhor. Nós nos curvamos diante de Ti, Pai, para Te agradecer, para Te glorificar e para dizer, Senhor, que nós somos Teus, filhos Teus, Senhor. Cuida de nós. Nos abençoa todos os dias, Senhor, e nos faz lembrar, Senhor, dos Teus ensinamentos, das Tuas palavras, do sacrifício do Teu Filho, para que nós, em nenhum momento, nos dias vindouros, Senhor, não nos afastemos da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, e nos mantenhamos como servos fiéis, como filhos obedientes a Ti, como nosso Pai. É nessa certeza, Senhor, que nós Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queiram assentar-se, meus irmãos. Eu agradeço, irmão Nilson, irmão Helder, pastor Kennedy. Eu vou pedir ao Fábio e ao João que recolham, por favor, os cálices. Obrigado, queridos. Pode ser. Vai lá. Pronto. Obrigado, Fábio. Muito bem, meus irmãos, nós estaremos cantando o último hino desta noite, que é um momento de consagração, não é? Nossa igreja obedece uma ordem de culto. Nós temos o momento de adoração, o momento de oração, o momento de pregação e o momento de consagração. E agora é o momento de consagração. Nós estaremos cantando o último hino e poderemos consagrar ao Senhor as nossas vidas. E como consequência, poderemos consagrar também parte daquilo que o Senhor tem nos dado para o sustento da igreja do Senhor, da causa de Deus. Não somente aqui, como também em outras frentes onde nós participamos. Nós estaremos cantando Tudo Entregarei. Enquanto isso, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode vir à frente e poderá consagrar em forma de culto. Caso você faça a opção por transferência, você pode olhar a chave Pix da igreja e você poderá participar. Aqueles que estão acompanhando também pela internet, caso queiram participar, nós poderemos também compartilhar a chave Pix da igreja, e assim você estará participando de algo bom, de algo maravilhoso, que é o trabalho de Deus. Nós vamos então ficar em pé e vamos cantar Tudo Entregarei. Enquanto isso, nós consagraremos ao Senhor parte do que Ele tem nos dado. Cristo a ti entregarei.
Amém. Nós estamos chegando ao final deste culto. Gostaria somente de falar o seguinte: nosso irmão Lima estará no próximo sábado, às 13 horas, em frente à igreja. Ele falou que tem pessoas interessadas em conhecer a fazenda ou o caminho, de modo que ele estará, os interessados em conhecer, às 13 horas, estará em frente à igreja para sair lá. O irmão Lima vai dirigir um culto, não é? Lá naquela fazenda. Então oremos, participemos também. Louvamos a Deus por cada pessoa que pôde trazer um pouco de mantimento para aquela instituição, e vamos continuar estendendo o nosso braço, estendendo a mão a esse projeto tão importante, né? Também nossa igreja está doando 20 Bíblias. Hoje o irmão Lima vai levar já as 20 Bíblias para Fazenda o Caminho, além do alimento. Nós já separamos as Bíblias e o irmão Lima estará levando. Eu desejo a todos uma semana de paz, uma semana na presença de Deus. Caso você tenha que tomar uma decisão durante a semana, não a tome antes de saber o que Deus pensa a respeito disso. Porque o pensamento e o caminho, os pensamentos e caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Então que nós optemos pelos seus pensamentos, pelos seus caminhos. Lembro ainda, próximo domingo só haverá culto matinal. Somente o culto às 9 horas. Os irmãos que puderem vir, venham. O Hugo vai estar com louvor, o pastor Kennedy vai estar aqui. Então quem não viajou e que puder vir, haverá o culto às 9 horas da manhã. Orem por nós, vamos viajar com a família para Campina Grande, participar da 25ª Visão Nacional para uma Consciência Cristã. E nós estaremos lá com muitos pastores, Igor também, nosso seminarista, Igor e Paulinha, vão também participar esse ano lá desse evento. Que o nosso Deus seja glorificado e que em tudo o Senhor seja louvado. Uma boa semana a todos. Recebamos a bênção apostólica, logo após estaremos à porta para cumprimentar os irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e sempre. Amém. Queiram assentar-se, com oração silenciosa estamos pedidos.